Olá, boa noite. O Tribunal de Contas disponibiliza uma lista com nomes de ex-gestores públicos que não tiveram as contas aprovadas. O documento já foi encaminhado ao TRE e Ministério Público. Este é um dos nossos destaques e veja também. Mais de 1.000 motoristas foram multados porque falavam ao celular enquanto dirigiam aqui em Alagoas em um período de 7 meses. O policial que atirou em funcionário da OAB é indiciado pelo crime de lesão corporal grave. Quinta-feira de acidentes. Uma idosa morreu após o carro bater em uma árvore e uma mulher faleceu depois de ser atropelada por uma retroescavadeira. O digital influencer alagoano Carlinhos Maia é a celebridade brasileira mais influente do Brasil. O Jornal do Estado está no ar. Irregularidades. O Tribunal de Contas do Estado disponibilizou uma relação com 28 nomes de ex-gestores públicos que não tiveram as contas anuais aprovadas. A lista já foi encaminhada ao TRE e Ministério Público para ajudar no julgamento das candidaturas. A lista contém 38 processos que envolvem 28 gestores. Segundo o Tribunal de Contas, são ex-prefeitos, ex-presidentes de Câmara, ex-secretários estaduais e municipais que tiveram suas contas anuais de gestão entre o período de 2016 e 2018 julgadas como irregulares. Analisando as prestações de contas, os técnicos do tribunal encaminham para o relator algumas irregularidades diversas, como o caso de licitações, pagamentos, cheques devolvidos e tantas outras irregularidades. Então, uma prestação de contas ela não pode apresentar essas irregularidades. Por isso, vem a reprovação por parte do colegiado. O Tribunal de Contas está disponibilizando em seu site oficial essa relação para que a população também possa ter acesso e realizar consultas. A lista já foi encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral para que possa servir de ferramenta durante o julgamento de possíveis candidaturas. Essa lista de gestores são gestores em nível estadual, tá? Eles podem, inclusive, recorrer ou já estarem recorrendo dessas condenações junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, que tem sim uma lista de 11.000 gestores nacionalmente que estão respondendo a processos e esses sim são os que a gente chama de ficha suja. A legislação em vigor define que os gestores que tiverem suas contas julgadas como irregulares pelo Tribunal de Contas podem ser considerados inelegíveis, o que ainda não ocorreu. Essa lista é um primeiro alerta para os desembargadores eleitorais que vão fazer o julgamento desses registros de candidatura e também para o Ministério Público Eleitoral, para eles darem um olhar diferenciado, uma pesquisada mais apurada, até para saber se esses candidatos eles respondem a outros processos na Justiça Estadual e na Justiça Federal também. Bom, a lista com os nomes de ex-gestores públicos pode ser encontrada no site do Tribunal de Contas do Estado, no endereço eletrônico www.tce.al.gov.br. O policial que atirou no funcionário da Ordem dos Advogados do Brasil acabou sendo indiciado após a investigação do caso. A confusão envolvendo o militar ocorreu em frente ao Fórum do Barro Duro em junho deste ano. O policial militar Ciro da Vera Cruz foi indiciado pelo crime de lesão corporal grave. Ele quem atirou no funcionário da OAB, José Geovânio da Graça. Se o Ministério Público oferecer a denúncia à Justiça, o PM pode responder a processo. Para que o inquérito seja enviado ao MP, só faltava o laudo de reavaliação, que já está pronto para ser encaminhado. Estamos relatando o inquérito, deveremos encaminhar para a Justiça na sexta-feira ou na próxima semana, o mais breve possível, porque o que faltava para complementar o inquérito era exatamente o laudo de reavaliação. Por que isso? Todo crime que tem uma vítima como lesão corporal, e ela ao ser encaminhada ao IML, existe a necessidade de uma reavaliação para ver se vai ficar sequelas. Com base nessa reavaliação é que o médico irá dizer se a lesão é leve, grave ou gravíssima. Neste caso, é lesão grave, que ele ficou afastado da sua capacidade laborativa, ou seja, sem trabalhar por mais de 30 dias. A confusão em frente ao Fórum do Barro Duro ocorreu no dia 4 de junho. Policiais faziam uma fiscalização no estacionamento do local. José Geovânio, que trabalhava organizando os carros dos advogados da OAB, foi questionar notificações. E aí começou uma discussão que terminou com um funcionário da ordem baleado na perna.
Um grave acidente na manhã de hoje deixou uma mulher morta e um homem ferido na BR-104. O carro que estava no sentido centro-aeroporto foi atingido por um outro automóvel. O motorista perdeu o controle, avançou no canteiro central e bateu em uma árvore. Joana Maria da Conceição, de 77 anos, morreu na hora. O filho dela, Pedro Júlio da Silva, de 60 anos, ficou preso às ferragens e depois foi encaminhado ao hospital. O condutor do outro veículo fugiu. Um caminhão carregado de pedras tombou também na manhã de hoje em uma ponte na rodovia 424, perto da cidade de Marechal Deodoro. Ao descer uma ladeira, o motorista da carreta teria perdido o controle, bateu na mureta e o veículo virou. O condutor ficou levemente ferido. O dono da carreta reclama da falta de sinalização no local, mas também acredita que o veículo pode ter perdido o freio. O trânsito ficou lento na região. Uma mulher morreu na tarde de hoje atropelada por uma retroescavadeira na zona rural de Arapiraca. Cineide Oliveira Gonçalves era servidora municipal e tinha 42 anos. Segundo testemunhas, ela estava em uma moto quando o condutor da máquina foi desviar de um buraco e acabou atropelando a funcionária pública. O motorista da retroescavadeira fugiu. Número de infrações por uso de celular ao volante apresentou queda em Alagoas. Mesmo assim, mais de 1.000 motoristas foram multados só em Maceió nos últimos 7 meses. O número de multas desse tipo aplicadas em Alagoas entre 1º de janeiro e 25 de julho deste ano foi 14,23% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. É o que diz o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, que flagrou nesta primeira parte de 2018 2.103 motoristas usando o telefone celular enquanto dirigiam. A redução é apontada pelo departamento como resultado da força da legislação e das campanhas educativas. Os motoristas alagoanos parecem estar mais conscientes desse comportamento, que é um risco para todos que utilizam as vias. Você vai tirar a sua atenção, você vai ter uma redução nos pontos cegos, que são justamente aqueles que vocês têm através dos espelhos retrovisores. De repente, com quem você está falando, pode ser uma notícia que não seja agradável, aí já tira você, né, do seu equilíbrio. Em Maceió, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a SMTT, autuou 1.185 condutores pela infração. O número também corresponde aos 7 primeiros meses de 2018 e já representa uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Sim, ainda é um número bastante alto, só que comparado ao ano passado, 2017, houve uma baixa no número de infrações. De acordo com a agente de fiscalização de trânsito da SMTT, a maioria das infrações acontecem, como era de se esperar, nas principais vias da capital, como as avenidas Durval de Góes Monteiro e Fernandes Lima. Existem 4 desdobramentos. São manuseando, segurando, utilizando e fazendo uso de fones. Um perigo, né? E ainda falando em situações de risco no trânsito, olha só esse flagrante. Uma das nossas equipes flagrou na tarde de hoje uma criança sem capacete sendo levada por um mototaxista na Avenida Belmiro Amorim, no bairro da Santa Lúcia, aqui em Maceió. Um perigo, né? Muita irresponsabilidade. O mercado imobiliário se movimenta em Alagoas e traz oportunidades de compras. Para quem deseja sair do aluguel, um feirão de imóveis realizado no Centro de Exposições em Jaraguá traz opções para todo tipo de bolso. O que não vão faltar são oportunidades oferecidas pelas construtoras para aqueles que estão querendo comprar um imóvel. A gente está aproveitando o aquecimento do mercado e principalmente o salão do imóvel para ofertar descontos imperdíveis para os clientes. Encontra desconto de 4% a 10%. É só procurar os nossos corretores aqui no stand e fazer a proposta. Esta economista alerta alguns cuidados que a pessoa deve ter antes de comprar qualquer imóvel. O planejamento financeiro é importante. Você precisa comprar um imóvel que se adeque ao seu padrão de consumo, que se adeque à sua renda, porque senão você vai correr o risco de inadimplência. E é importante observar que, além da taxa de juros, você vai ter ainda uma taxa administrativa e um seguro obrigatório, o que faz com que essa mensalidade não corresponda somente à taxa de juros que é anunciada. Ter a casa própria é o sonho de muita gente, mas é preciso ter cuidado
para esse sonho não se tornar um grande pesadelo. Na hora de assinar o contrato, a cautela deve vir em primeiro lugar. Ele deve prestar atenção no valor a ser financiado, na taxa de juros que é colocada à disposição dele, no valor da prestação. Ele tem que arrumar uma prestação que caiba no seu orçamento. O especialista na área de imóveis garante que é melhor comprar o imóvel na planta. Mesmo assim, tem que analisar alguns quesitos. Você comprar um imóvel na planta, ele sai bem mais em conta do que você comprar um imóvel já pronto. Tá? Agora, para você adquirir esse imóvel na planta, também há necessidade de você observar alguns detalhes, como, por exemplo, a construtora que está erguendo esse empreendimento, os empreendimentos que já foram entregues no mercado por esta construtora, verificar se ela realmente cumpriu o prazo de entrega, os materiais que foram empregados na obra. É bom pesquisar, tanto com os bancos particulares como com os bancos públicos, as melhores taxas de juros, porque ela vai influenciar no transcorrer do contrato e principalmente no valor das suas prestações. O Feirão de Imóveis começa nesta quinta e vai até domingo que vem no Centro de Exposições no Jaraguá. São 24 construtoras participando do evento. A economia do país continua instável e o alto índice de desemprego assusta. Será que é o melhor momento para comprar o imóvel? Nós achamos que o momento é exatamente esse. Por quê? Porque os preços dos imóveis ainda estão bastante convidativos. Nós estamos passando por um momento onde a taxa Selic é a mais baixa da história. Uma inflação que está controlada, abaixo do centro da meta. Então, tudo isso tem dado oportunidade de os bancos trabalharem com taxas mais baixas. Então, a oportunidade ela não poderia ser melhor. Realmente uma excelente oportunidade. E veja, daqui a pouco, o digital influencer alagoano Carlinhos Maia é considerado a celebridade brasileira mais influente do país. E você vai ver também, obras de reurbanização da orla da Praia do Francês ainda não começaram por falta de dinheiro. A promessa era para começar logo depois do carnaval. Volto já.